A paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Hebreus 5. Hebreus, capítulo 5, versículo número 7 em diante. Todos acharam? Amém? Durante sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Essa palavra, eu li ela no dia que a gente apresentou a peça na inauguração da igreja, no domingo. Eu tinha uma pregação sobre ela e naquele dia, quando eu li ela, Deus me mostrou outra coisa. Mas não foge muito. Eu falei aquele dia que Cristo, aqui na terra, ele estava completamente sem a sua glória. Ele se desfez completamente da sua glória para estar aqui no nosso meio. Para fazer o que ele fez, milagres, maravilhas, as pessoas serem curadas, libertadas. Tudo ele fez sem a glória dele. Tudo o que ele fez foi através do Espírito Santo. Que no momento que ele subiu, o Espírito Santo desceu. E hoje ele está aqui para todos os que querem e desejam ter ele. Só que nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não vem do nada e faz as coisas acontecerem. Existe uma caminhada, existe um preço a se pagar, existe um sacrifício a se fazer todos os dias. É preciso a gente reconhecer que nós somos pecadores e aceitar que Ele nos limpe, nos purifique, porque Ele faz tudo por nós. É Ele quem mexe as coisas por nós. E Cristo, Ele sendo Deus, Ele teve que se humilhar, Ele teve que se prostrar diante de Deus. Porque Ele estava aqui não para nos agradar e não para fazer a vontade dEle, mas Ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Ter ligação com nós, ter uma amizade com nós, ter um relacionamento com nós. No momento que nós não temos este relacionamento, no momento que a gente não clama, o sacrifício de Cristo é como se ele não valesse de nada. É como se Cristo morreu à toa. Porque se a gente não exerce o que ele nos deu, é insignificante o que ele fez. E eu creio que não é insignificante. Tem um valor muito alto. Tudo que ele fez é por cada um de nós. Ele fez para que você estivesse aqui sentado sentindo a presença dele. Através de Cristo, Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos se achegar a Ele. O engraçado não, mas algo que eu fiquei muito impressionada. Lá em Gênesis, nós encontramos um cara, assim como quem não quer nada, chegou, se encontrou com Abraão, ele era sacerdote. Mas pela lei, ou pela lógica das coisas, ele não poderia ser sacerdote. Porque ali Deus recém tinha prometido para Abraão tudo o que ele faria. Só que ainda não existiam as tribos de Israel para ter sacerdotes.
porque somente a tribo de Levi, que era a descendência dos sacerdotes. E Melquisedeque era sacerdote e reconhecido como sacerdote, porque Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha conseguido na guerra. 10% de tudo que ele tinha conseguido, ele deu para Abraão, deu para Melquisedeque, reconhecendo ele como sacerdote. E essa cena aconteceu para que muitos anos depois Deus pudesse fazer de Cristo o nosso sumo sacerdote para sempre. Então, a gente pensa que as coisas é difícil, mas é válido, porque Cristo passou pela cruz e no final houve uma recompensa. No final, ele viu que valeu a pena, não por ele, mas por nós. E pelo sacrifício dele na cruz, por ele ter suportado tudo, Deus o nomeou sumo sacerdote para sempre, porque ele vivo está para sempre. Só que para isso acontecer, ele teve de ser obediente. Deus viu no coração dele que ele era obediente. Se ele não fosse, Deus não teria enviado ele. Se fosse para ele... Porque aqui na terra, ele, como ele estava em carne, absolutamente, a qualquer momento, ele poderia fazer tudo errado. Se ele não tivesse orado, se ele não tivesse jejuado, se ele não tivesse clamando a Deus o tempo inteiro, ele não teria conseguido. Porque ele estava sem a sua glória. E sem a glória dele, a única coisa que ele precisava era o Espírito Santo. E ele só fez tudo o que fez, começou a fazer, ele começou a pregar depois que o Espírito Santo repousou sobre ele. E ficou com ele o tempo inteiro, porque senão ele não conseguiria. Se ele, Jesus, não conseguiria sem o Espírito Santo, quem dera a nós fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. É tudo ele quem nos dá, é tudo ele quem faz. Jesus clamou a Deus pedindo, implorando, para que, se possível, Deus afastasse a cruz dele. Não permitisse que ele passasse pela cruz. Porque não é porque ele não queria se entregar por nós, não é porque ele não queria nos salvar. Mas ali naquele momento eu vejo uma tensão psicológica em Jesus muito grande. Ali ele não tinha sofrido nenhuma lesão física, mas uma lesão psicológica, que hoje a gente vive. Pessoas cometendo suicídio. É surreal, assim, é assustador. A quantidade de pessoas que têm se matado, às vezes, por nada. Porque simplesmente, sei lá, não querem viver, não há mais sentido à vida, sendo que Jesus se entregou para que a gente tivesse vida, em abundância, muita vida, para que a gente tivesse alegria no viver. E eu acho errado, e existem igrejas que ignoram a existência do mal do século. Depressão, ansiedade, pânico. Mas isso existe dentro da igreja. Existe, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E é errado da nossa parte dizer, é falta de Deus. Porque não é falta de Deus, é falta de reconhecer Deus. É falta de reconhecer o que Ele fez, quem Ele é. Ele nos entrega algo precioso nas nossas mãos. E a gente simplesmente ignora. Nós não podemos ignorar, nós precisamos clamar. No momento que a gente clama, no momento que a gente dobra o nosso joelho, pede para o Senhor nos aliviar, nos sustentar, Ele vem. Ele é o nosso Abba. Por que Ele não viria? Mas nós precisamos clamar. Cristo clamou a alguém que poderia salvar Ele da morte.
mas era necessário a cruz. Vocês acham que Deus não queria livrar Cristo? Lógico que queria, era o filho dele que estava lá. Mas era necessário. Então, a gente não está livre da dor. E Deus não vai nos livrar da dor. Mas Ele vai estar conosco. Ele não vai nos tirar a cruz. A cruz nós temos que carregar dia a dia. E quando a gente estiver para baixo, porque tem os nossos dias maus, tem os dias que a gente não vai conseguir, a gente não vai ter vontade de levantar da cama. Mas Ele está lá, nos cutucando, nos levanta. Eu tenho algo para ti hoje. Eu quero te usar. Porque eu creio que Deus tem ministérios para cada um de nós. Deus quer nos usar de várias maneiras. Creio que todo mundo já recebeu profecias lindas do Senhor, promessas que vão se cumprir. Mas só vão se cumprir se a gente querer, se a gente buscar, se a gente clamar. Deus não faz nada a quem fica calado. Ele quer nos ouvir. Ele sabia tudo o que se passava no coração de Cristo. E mesmo assim, Cristo falava, Cristo contava para ele. Mesmo eu sabendo que ele sabia de tudo. Mas Cristo contava porque ele sabia que tinha necessidade. Porque se ele não conversasse com o Pai dele, ele desistiria. Se ele não tivesse contato com Deus, mesmo sendo Deus. É estranho, mas é real, é verdadeiro. Cristo tinha necessidade. Por que a gente não vai ter necessidade? Se há um vazio dentro de nós. E é esse vazio que as pessoas preenchem com tantas outras coisas e esquecem que o único que pode preencher é Cristo. Por isso que muitas pessoas se matam. Muitas pessoas vivem a vida inteira tomando remédios porque não se permitem serem preenchidas, não se permitem viver uma vida de relacionamento com Deus, um relacionamento de amigo, um relacionamento de pai e filho. Cristo orava de manhã, de tarde e de noite. E às vezes a gente não consegue falar nem obrigada, Senhor. Eu digo por mim. Quantas vezes a gente vai dormir sem agradecer? E Cristo, e o Espírito Santo, ele incomoda a gente. Ele incomoda, porque ele quer ter um relacionamento. Nós somos a noiva. E como vai haver um casamento sem diálogo no noivado? Não existe casamento. Como é que um casal vai se casar se eles não conversam? Como é que... Não tem como tu saber o gosto do teu noivo, como ele é, conhecer. Tu não vai casar sem conhecer a pessoa. É a mesma coisa com Cristo. Ele não vai casar com a gente se ele não nos conhecer. A gente quer ser salvo, a gente quer viver com ele. Perguntar para qualquer pessoa, quer ter um relacionamento com Deus? Quer, só que a pessoa não quer pagar um preço, não quer dobrar o seu joelho, não quer orar, não quer, acha que é simplesmente eu aceito Jesus, o meu único e suficiente Salvador, e deu. Não. É dia a dia. Cristo fez isso todos os dias. Em Lucas 4, nós vemos uma situação onde Jesus passava por um período que dava para se dizer que uma pessoa normal, como nós, entraríamos em um completo pânico. A gente não saberia o que pensar. Simplesmente Jesus foi para Nazaré, a cidade dele, para pregar. E como de costume, não deixaram. Ele mesmo falou que os profetas não são bem recebidos nas suas próprias cidades. E expulsaram Jesus de dentro da cidade e levaram ele para o alto de um monte, para jogarem ele de lá, para matarem ele,
para cortar o mal pela raiz. Porque eles sabiam que Jesus não ia parar por ali. Porque eles sabiam que Cristo iria revolucionar. Mesmo sem saber, eles sabiam. Eles sentiam isso. Cristo simplesmente passa pelo meio da multidão. Se você raciocinar, imagina uma multidão carregando você para um alto do monte e te jogarem de lá. Você não vai sobreviver. Você choraria, espernearia, imploraria misericórdia. Acho que pessoas até se matariam antes. Mas não. Cristo, com toda a calma, com a certeza de que Deus estava com ele, com a certeza de que Deus iria fazer alguma coisa, porque ele estava tendo um relacionamento. A gente pode acreditar, Deus vai nos livrar do mal, Deus, se eu passar pelo fogo, não vou me queimar. Mas só não vai queimar você se você estiver conectado com ele. Se você tiver um relacionamento com ele. Se você estiver no mundo, pode acontecer o que quiser. Deus vai estar te olhando, Deus vai estar chorando por você. Mas se você não permitir, ele não tem como fazer nada. Você tem que abrir o seu coração, você tem que deixar ele fazer por você. Cristo permitia o tempo inteiro. Se um minuto que Jesus fechasse o coração dele e dizer, eu vou aproveitar, estou aqui mesmo, vou aproveitar. Deu. Hoje nós não estaríamos aqui. Mas Cristo nos escolheu, em vez de escolher o mundo. E a gente escolhe o mundo, em vez de escolher Cristo. Em Lucas 9, tem muita gente que sofre por antecipação. Sabe que as coisas vão acontecer e já entra em desespero. Davi, quando pecou, e o profeta foi falar com ele, que ele tinha pecado, que ele fez coisa errada, ele se arrependeu, mas a consequência fica. E foi perguntado para Davi se ele gostaria de 3 anos de morte, 3 meses nas mãos dos homens, ou 3 dias na mão do Senhor. Ele escolheu a mão do Senhor, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Homem não tem piedade, homem não tem misericórdia. E Cristo fala aos seus discípulos que ele vai ser entregue na mão dos homens. Cristo teve 1000 chances de desistir, sofrer por antecipação, chorar por coisas que ainda não aconteceram. Porque a gente sabe que a qualquer momento da nossa vida, algo para nos entristecer, algo para nos colocar na cama vai acontecer. Em algum momento, alguma situação da nossa vida vai nos abater. A gente não está livre disso. Só que a gente não pode sofrer por antecipação. A gente não pode esquecer que Cristo sente e sentiu as mesmas coisas que nós todos os dias. A gente pensa em desistir por qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que não sai como a gente quer. A gente pensa, ai, Deus esqueceu de mim. Deus não lembra de mim. Deus não quer eu. Não se importa, não. Mas não. Há tempo para todas as coisas. E fala que é tempo de chorar. Nós vamos chorar, mas também vai ter o tempo da gente sorrir, da gente se alegrar.
A gente só tem que saber viver cada dia conforme é o dia. Não adianta a gente sofrer, a gente chorar, nem por coisas futuras e nem por coisas passadas, porque o que aconteceu, aconteceu. Não tem como nós mudar o nosso passado. O que foi, foi. A gente fez coisas erradas, Eu não conheço a história de todos, mas Cristo morreu. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não importa o que você fez. Cristo só quer um relacionamento com você. Lucas 22 tem a oração de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E antes dele subir ao topo do monte para orar, ele pede para os seus discípulos: vigiem comigo e orem comigo. Quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Porque tem momentos que nenhum amigo vai poder te ajudar. Tem momentos que você vai estar completamente sozinho. Você vai olhar para os lados e você não vai ver ninguém. Com Cristo foi a mesma coisa. No momento que ele mais precisou, dali ele iria para a cruz. E ele sabia disso. E ninguém para ajudar. Os discípulos todos falaram para ele: não, mestre, nós vamos estar contigo. Nós vamos continuar, nós vamos caminhar até a morte contigo. Mas não foi o que aconteceu. Cada um foi seguindo seu rumo. E Jesus sozinho. Não. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia que tinha um pai. E foi até a cruz. E a cruz... Cristo viveu no natural. Numa vida completamente natural. Carne. Poderia pecar a qualquer momento. Para que nós pudéssemos ter uma vida sobrenatural. E no momento que a gente não vive a vida sobrenatural que Ele nos deixou, é em vão a cruz. Ele nos deixou o Espírito Santo com todo o pacote. Se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, você dobra o seu joelho e clama a Ele. Se você quer dons, você dobra o seu joelho e clama a Ele. Você quer os frutos, você dobra o seu joelho e clama a Ele. Mas coisas sobrenaturais. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar as coisas que o reino tem a nos oferecer. Buscar o reino é o sobrenatural. Você precisa querer as coisas sobrenaturais, você precisa ansiar pelas coisas sobrenaturais. As coisas materiais vão se passar e vão ficar aqui, mas as sobrenaturais não, você vai levar para a eternidade. Para a eternidade. A Bíblia nos fala que a gente precisa juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Tesouros na terra. Quantas pessoas com dinheiro, com muito dinheiro, não são felizes? Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra. Não compra. Não adianta você dizer que... mas compra tal coisa e isso vai te fazer feliz. Não vai. As coisas materiais, elas tendem a nos saciar por um curto período de tempo. É muito rápido. São prazeres momentâneos.
E Cristo é uma coisa que o dinheiro não compra, vem de graça. Então a gente não precisa ser rico, a gente não precisa de dinheiro. Se Deus falou para você que você vai ser missionário, você não precisa de dinheiro para isso. Ele vai suprir. Se Ele disse que você vai ser em nome de Jesus. Ninguém, às vezes a gente acha que o que Ele prometeu não vai se cumprir, porque aos nossos olhos a gente não consegue ver. Pode ser que Cristo tenha recebido a profecia, você vai ser sumo sacerdote para sempre, mas ele, da visão dele, pela lei, ele não poderia. Então ele vai pensar, eu não posso ser. Pela lei dos homens, eu não posso. Somente homens da tribo de Levi. E Cristo veio pela tribo de Judá. Pela lei, não poderia. Mas Deus, antes mesmo de Cristo vir à terra, surgiu um homem que era sacerdote pela lei de Deus e não pela lei do homem. Deus fez antes de Cristo aquilo que influenciaria na vida de Cristo e nas nossas vidas. Então, antes da gente estar aqui, antes da gente até mesmo de ser profetizado nas nossas vidas, o nosso futuro que Deus quer para nós, ele já mexeu pauzinhos lá atrás. Sem você ver, sem você perceber, Ele já fez muitas coisas por você. Para você estar aqui sentado, muitas pessoas dobraram o joelho delas por vocês. Para que hoje vocês pudessem ter um relacionamento. Não existe vida sem clamor. Não existe vida. A gente precisa profetizar a vida, que haja vida. Cristo, ele se tornou a fonte da salvação eterna. Em Cristo, nós nos tornamos fontes de águas vivas. Essa água que há dentro de nós é o Espírito Santo, que a gente precisa derramar sobre as pessoas. A gente precisa abrir a nossa boca e contar para todo mundo o que Cristo tem feito no nosso meio. Porque a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto, um derramar do Espírito Santo que não tem como explicar. O que a gente sente, o que a gente vê, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Todos os dias. Não é uma vez que outra, não, todos os dias. Porque o derramar, ele é profundo, ele está intenso. Um derramar diferente. Está chegando o dia do Senhor. E nós precisamos ter um relacionamento, ter um noivado de verdade com Cristo. Porque senão ele vai vir, vai querer a sua noiva para casar, vai olhar para nós e vai dizer, mas eu não te conheço. Sem relacionamento, sem diálogo, não tem casamento. Aqui vai dizer, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós precisamos ser obedientes. Hoje eu estou te dando a oportunidade de ser obediente. Se você não sabia que tinha que ser obediente, infelizmente hoje eu estou te dizendo que você tem que ser obediente, e se a partir de hoje você não for obediente, as consequências virão, e você não vai poder dizer, mas ninguém me avisou. Tudo o que aconteceu na vida de Cristo foi porque Deus viu obediência em seu coração. Tudo vai acontecer na nossa vida baseado com o que o Senhor vê no nosso coração. Se o Senhor vê em nós
orgulho, para as coisas acontecerem, para as transformações acontecerem na nossa vida, primeiro Ele vai precisar quebrar esse orgulho. Se Deus vê em nós soberba, primeiro Ele vai nos quebrar. Nos quebrar. Para poder nos usar. Não tem como a gente fazer as coisas para o Senhor achando que é a gente que faz, porque não é. Não é. Eu vi um vídeo esses dias, onde o rapaz estava falando a diferença entre religião e religiosidade. Nós temos uma religião e a nossa religião é Cristo. Porque no momento que a nossa religião é qualquer outra coisa, entra a religiosidade. E a religiosidade é o eu. É eu faço, eu prego, eu canto, eu limpo, eu que faço. Mas não. É Cristo quem faz. Porque Cristo é a nossa religião. Ele é a base de tudo. Sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele que dirigia o culto. Ele que fazia a expiação pelos pecados. Hoje, quem dirige o culto é Cristo, o nosso sumo sacerdote. E Ele está aqui procurando um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, um coração que deseja, anseia pelas coisas sobrenaturais. Eu sei que você quer as coisas naturais. Todos nós queremos. Quem não quer uma casa, um carro, dinheiro, viajar? Mas essas coisas, elas vêm com o tempo. Agora, as coisas sobrenaturais, se você clamar agora, Ele vem com graça sobre você. Mas você precisa abrir a sua boca. Você precisa fazer como Cristo fez. Clamar o tempo inteiro. O Jefferson não sabia a palavra. E ele falou justamente, clamar. Clamar. A gente precisa sair do comodismo e achar que a nossa vida é simplesmente vir aqui na igreja, assistir um culto, sair e achar que está tudo bem. Não, nós precisamos de mais. O nosso espírito anseia por mais, nosso espírito quer mais, nosso espírito tem sede e fome de Deus. Nós precisamos nos alimentar da presença, nós precisamos querer a presença, nós precisamos, fazer o impossível pela presença. Era impossível alguém suportar a cruz como Cristo suportou. Todos nós morreríamos antes. Mas a morte não teve nem poder sobre ele, porque ele entregou o seu espírito. Por amor de nós. Para que você tivesse acesso, para que você vivesse uma vida sobrenatural. Então eu te convido hoje a sair do natural, a buscar as coisas naturais. Você entrar, mergulhar no oceano do Espírito. Você navegar com Ele para onde você quiser ir. Ele vai te levar para lugares que você não imagina. Ele vai fazer com você coisas que você não imagina. Ninguém imagina. Coisas que ninguém nunca pensou vão acontecer com você, que ninguém nunca imaginou vão acontecer com você. As pessoas podem dizer que você não vai conseguir, que você é um caso perdido. Mas eu profetizo na sua vida, você não é. Você é uma joia preciosa para o Senhor. Que Ele pagou um alto preço por você. Então saia do comodismo, saia da vida natural. Saia e viva um sobrenatural. Ele pagou um alto preço para isso. Vamos nos colocar de pé. Essa é uma noite bastante fria. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos aquecer. Já está nos aquecendo. Então, não fique em silêncio nessa noite.
Não. Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Ele está com saudade de ouvir você dizer para Ele que você ama Ele. Ele está com saudade do seu cheiro. Ele está com saudade de tocar em você. Ele quer tocar você. Ele quer abraçar você. Ele quer te pegar no colo. Ele quer te mimar. Ele quer... Tudo que Ele fez foi por você. Se sinta amado, se sinta abraçado, se sinta leve. Te convido a passar à frente e se entregar. De verdade. Com todo o seu coração. Falar para Ele coisas que você nunca falou. Pedir para Ele coisas que você nunca pediu. Sobrenaturais. Hoje Ele não quer que você peça carro. Hoje Ele não quer que você peça dinheiro. Ele quer que você peça coisas sobrenaturais. Quer batismo? Ele tem para te dar. Quer dom? Ele tem para te dar. Quer fruto? Ele tem para te dar. Quer a presença? Ele tem para te dar. Então abra o seu coração. Clama a Ele. Grite a Ele. Você tem liberdade neste lugar. O Espírito Santo está aqui. E onde Ele está, há liberdade. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Pai, nós não nos satisfazemos com pouco, Deus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Vem neste lugar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, batiza com Teu fogo, Deus. Eu profetizo vida, Paizinho amado. Oh, Senhor Jesus, cada palavra que foi proferida, Senhor Jesus, sobre essas pessoas, palavras de bênção, Senhor. Cada promessa que o Senhor liberou sobre cada um, Paizinho, que venha se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ninguém venha sair daqui sem sentir a Tua presença, sem se render aos Teus pés. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem neste lugar, Pai. Invada os corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche a Tua igreja, enche a Tua igreja. Mais de Ti, Senhor. Fome e sede da Tua presença. Fome e sede da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Profetiza. Volte a alegria. Clame a Ele, clame a Ele. Ressuscita! Ressuscita! Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Que posso ver, senão um vale de ossos secos. E o que posso dizer, se já se foi a esperança? E nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo
morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscitou, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Que posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer? O que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, tenha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, Pai, em nome de Jesus, Pai. volte a respirar. Eu profetizo vida, Pai. Eu profetizo, Pai, alegria. Eu profetizo prosperidade, Pai. Eu profetizo que a partir desta noite algo novo vai acontecer. A partir desta noite vai acontecer mudanças, restaurações, atitudes, obediências. Vai acontecer clamores, clamores sendo levantados. Ressuscita! Ressuscita, Ressuscita! Ressuscita! ressuscita, ó terra que estava morta. Coloca a mão no teu coração, coloca. Oh, xaralamacaçu. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração, coloca. Diga junto comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu
profetizo, a partir desta noite, mudança, em nome de Jesus, obediência, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas para Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus.